Agora vamos falar com a Itália, né? Que a Itália viveu um final de semana sombrio. Em apenas um dia, o número de mortos saltou 25% e chegou a 1.809. São mais de 24 mil infectados. E a gente vai agora direto para a Itália para saber como é que estão as coisas por lá. Oi, casal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Cissa? Eu, Boa tarde Boa para tarde. você, eu estava para Nicole eu também. estava conversando com a Bem, Thalita na sexta-feira, lembrando das primeiras participações de vocês aqui, e a gente lembra que tinha um clima mais otimista, que estava assim uma coisa mais suave até então. E de repente a Itália dá toda essa virada, eu não sei nem se os números que a gente está colocando agora, eles estão corretos, porque a estatística muda a muito cada rapidamente. Eu hora. falei de 200 infectados no Brasil, a doutora aqui já falou em 203 em horas. Então eu queria saber de vocês como é que está a situação aí. Então, piorou. Eu vou atualizar porque o boletim da Defesa Civil sai sempre por volta das 6 da tarde daqui, né? Então, hoje são 27.980 casos, um crescimento de 3.233 mortos, Cissa. 2.158, um aumento aí de 349, são 349 mortos a mais de domingo para segunda, de domingo para hoje. O número de recuperados aí é uma coisa boa, né? 2.749 agora, um aumento aí de 414. Número de infectados atualmente são 23.073, em terapia intensiva 1.851, e a gente está em Désio, que é a região mais afetada, né? A Lombardia, com 14.649 casos, e os testes feitos em toda a Itália, mais de 137 mil. A gente tenta manter a serenidade, a tranquilidade. Você sabe que não é fácil, né? Claro. Hoje a gente teve uma grata surpresa, um vizinho nosso começou a tocar volária aqui, então você se anima ainda mais. As pessoas estão tentando viver dentro de um confinamento, e isso é muito difícil. Hoje, nas outras vezes, a gente estava na rádio onde a gente trabalha, a TRT, e hoje a gente está em casa, né? Faz alguns dias que estamos em casa, amanhã a gente vai para a rádio. Essa escala que fizemos, ao invés de irmos 5 vezes para lá, a gente vai 2 vezes, né? Para evitar, a gente não tem contato com os nossos colegas de trabalho na rádio, então a gente fez uma escala bem bacana para evitar isso também, né? Mas a situação é tensa. Mas o que chama atenção não é só essa situação tensa, mas é o respeito do italiano com o outro. Eu estava ouvindo a Nicole dizer: olha, não chegue no supermercado, compre tudo e deixe a outra pessoa sem nada. Hoje a gente teve a experiência de ir ao supermercado e para comprar coisas que são perecíveis, né? Um pãozinho, uma mortadela que a gente gosta tanto. E a gente viu o italiano extremamente respeitoso, na fila, respeitando a diferença dessa distância de 1 metro entre as pessoas. E as pessoas, quando agora no mercado aqui perto de casa, antes não era assim, mas agora se faz uma fila do lado de fora, entra um grupo, o outro grupo sai, aí entra mais um, então tem uma fila. Isso mudou um pouquinho da nossa rotina, e assim, por todo o caminho que a gente fez, hoje a gente aproveitou um pouquinho, o mercado fica bem perto da nossa casa, mas aproveitamos para fazer um caminho mais longo aí, só para dar uma espairecida, e a gente viu bandeiras nas casas, nas sacadas, e isso é uma coisa muito bonita de se ver aqui na Itália também. A Nicole estava falando da necessidade do trabalho à distância, de se repensar a rotina de trabalho. Eu vou jogar pergunta para vocês dois, para qualquer um que se sinta à vontade para falar. Além da Sim. experiência da rádio, que é o trabalho de vocês, vocês sabem, tem notícia de outras empresas que estão se organizando de maneira a deixar os trabalhadores em casa e assim promover o isolamento social? Sim, muitas empresas, diversas empresas estão fazendo isso. Hoje, além, é claro, dos trabalhadores da área da saúde, né? E uma parte das fábricas, quer dizer, os demais estão praticamente confinados. Apenas aqueles serviços que são serviços essenciais que não tem como o trabalhador fazer à distância. E até por isso, uma medida que foi oficializada há pouco, inclusive pelo governo italiano,
foram liberados 25 bilhões de euros, né, um pacote chamado de Cura Itália, mais ou menos uma tradução, a gente poderia dizer um cuidado com a Itália, né, mas é o Cura Itália, esse decreto que foi oficializado há pouco, já havia um burburinho na imprensa de que ele seria liberado em breve, que ele foi liberado de fato hoje, inclusive tratando desses trabalhadores, né? 3 bilhões mais ou menos contra demissões, ou seja, as empresas elas terão à disposição uma fatia desse dinheiro para que não haja demissões, para que os trabalhadores, mesmo aqueles que permanecem em casa, eles não sejam liberados, não sejam demitidos, e até empresas pequenas, com até um funcionário, isso também vai valer. Além disso, apoio aos trabalhadores com outros 10 bilhões, com diversas redes de auxílio, inclusive para trabalhadores autônomos. Os autônomos na Itália, eles vão receber um cheque para esse mês de março de 600 euros. Então, mesmo aquele trabalhador que trabalha por conta, né, como a gente costuma dizer, ele vai receber um valor, né, para que ele possa se sustentar, para que possa se manter nesses próximos dias, além de isenção fiscal, aliás, adiamento dos prazos fiscais nos próximos dias, né? Isso também está sendo feito, e outros 10 bilhões para ajudar famílias, por exemplo, para pessoas que precisam pagar empréstimo de casa, valores que eles pagam referente aos valores da casa. Então, isso tudo entra nesse pacote de 25 bilhões anunciado há pouco pelo primeiro-ministro, o Giuseppe Conte. Eu até queria dizer para a Nicole, se você tiver alguma pergunta para eles da sua área, porque eles estão explicando o que precisa ser feito para ter o isolamento social, que era o que a gente vinha tentando... É política pública perfeita, linda, é de orgulhar, me arrepiei ouvindo. Isso é colaboração, que é o que a gente está pedindo. A gente só está pedindo colaboração. Aí você vê algum médico falar alguma coisa diferente do que eu estou falando? Não. A gente só está pedindo colaboração. Olha que lindo, eles estão muito piores que nós, estão muito mais bem estruturados. E porque tem, como você disse, a política pública. E até eu queria, então, entrar na coisa pública para falar do comportamento do Estado diante dessa pandemia aí na Itália. Eles estão sendo exemplares com a população? Estão tendo atitudes que obedecem aos critérios dos cientistas, porque a gente viveu aqui ontem no Brasil uma situação vexatória, triste, e então eu imagino que aí vocês tenham acompanhado, queria saber se souberam de alguma repercussão por aí, qual é a postura do político italiano? Bom, primeiramente, é até difícil aqui na Itália você falar muito do exterior, né? Eles estão tão focados aqui com os problemas internos que fica difícil você ver uma repercussão, por exemplo, do que ocorreu ontem no Brasil, né? Então, essa repercussão acaba sendo muito pequena, um comentário ou outro, mas pouca coisa, justamente por conta da situação hoje aqui no Brasil, aqui na Itália, né? Perdão. Mas falando sobre o político italiano, eles estão assim, eles basicamente estão pedindo à população para tomar todo o cuidado possível. É claro, né, muitas críticas com relação à Itália pelo fato de demorar a tomar algumas medidas, enfim, não sei se essa análise cabe no momento, eles estão tentando agora sair dessa situação mais difícil, mas houve essa crítica inicial por conta da demora, mas depois disso eles têm só trabalhado muito, né? Inclusive na área da saúde, e aí vale até um detalhe interessante, primeiro que eles têm demonstrado um respeito muito grande pelas pessoas, e além disso na área da saúde, a saúde italiana, ela tem uma boa estrutura, né? Uma saúde pública muito bem estruturada. O que a gente tem aqui de notícias, basicamente, é que todo italiano usa o serviço público de saúde e, além disso, uma pequena parcela pode dar uma contrapartida, né? Uma contrapartida que eu diria, num exame, por exemplo, ele paga uma parte do exame e o Estado paga outra parte. Para quem não tem condições, esse valor, na verdade, ele é coberto pelo Estado. Mas a estrutura de saúde da Itália hoje, principalmente no norte, ela é muito boa. Só que com essa pandemia, com essa crise toda, claro que faltam leitos de UTI
e o governo ele tem procurado a todo momento trabalhar para que esse número de leitos aumente, né? Então, de toda maneira possível. Claro que é muito difícil, porque você não é somente espaço, porque espaço você até tem. A gente sempre dá o exemplo, por exemplo, aqui em Milão, você tem um pavilhão que é enorme, um pavilhão de feira, que já foi disponibilizado para a montagem de leitos de UTI, mas o que ocorre é que você precisa de equipamentos, muitos equipamentos, inclusive com essa liberação do governo de hoje de 3,5 bilhões de euros, a intenção é que aumente, né, esse número de equipamentos. Então tem sido trabalhado muito com defesa civil, com um comissário que foi destacado justamente para trabalhar em meio a esse clima de crise. O político italiano ele tem buscado respeitar ao máximo, desde o prefeito de pequenas cidades como a nossa aqui, a cidade de Desio, que tem seus 40 mil habitantes, até políticos mais influentes, né, mais poderosos, vamos assim dizer, como o primeiro-ministro. Enfim, há críticas? Mas o trabalho tem sido feito e eles têm respeitado da melhor maneira possível, pelo menos essa é a nossa visão. No começo eles bateram cabeça, entrar em quarentena agora ou não, espera um pouco, mas aí eu acho que se chegou a um consenso de que seria o melhor para a população nesse momento. A ideia vamos ficar em casa para que isso passe mais rápido, para que isso não se prolongue por mais meses. A gente sabe que a luta é grande, né? Não vai passar de uma hora para outra. Mas o bonito de ver, e eu repito sempre nas entrevistas, sempre que a gente fala com vocês, é esse respeito que o povo italiano tem um pelo outro. Sabe, a gente tem vivido isso, não é uma coisa que a gente está ouvindo falar. A nossa vida hoje passa pela janela, literalmente. A gente abre a janela e fica vendo se tem alguém passando ou não. A gente fica criando coisas para fazer em casa. Essa é a nossa rotina todos os dias. E a gente tem visto o italiano sendo extremamente respeitoso, e isso é uma lição de civilidade. Inclusive até nas pequenas iniciativas, né, como um carro de som na prefeitura que passa na sua janela, pedindo que as pessoas permaneçam em casa, aguentem mais um pouco, aguentem firmes. Então, são pequenas medidas também, é claro. O respeito dos próprios políticos pelas medidas, né? Porque não adianta você falar uma coisa e colocar outra em prática. Com certeza. Eu agradeço muito aos dois. Eu espero que vocês continuem com esse otimismo, com essa serenidade para chegar até o final dessa jornada de vocês. E contando com mais participações aqui no Bom para Todos. E a gente vai contar esse fim dessa história. Essa história vai ter um fim muito bacana, a gente tem certeza disso, a gente segue confiante, porque a gente sabe que a gente pode junto fazer muita coisa. Com certeza. Obrigada. Obrigado. Obrigada.